Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os ossos do crânio na vista externa, tá certo? Então, o que vocês devem saber depois dessa aula? Primeiro, conseguir reconhecer os ossos que compõem o crânio, identificar as formações ósseas externas do crânio e a gente comparar as variações anatômicas mais comuns em crianças, adultos e idosos, tá bom? Aí avaliar os marcos anatômicos do crânio pela palpação e investigar alguns casos clínicos relacionados com o crânio. Muito bem. Então, para iniciar, quais são os ossos do crânio, né? Aqui está uma listinha dividida em duas colunas de ossos pares e ossos ímpares. O que isso quer dizer? Os ossos pares, eles possuem dois no nosso crânio, sendo um direito e um esquerdo. E os ossos ímpares, nós só temos um, né? Então, você não precisa nomear como direito e esquerdo, tá bom? Muito bem. Daqui vamos primeiro então para os ossos da face, né? Então nessa região anterior aqui da cabeça, do crânio, nós temos os ossos da face. O primeiro deles é esse osso aqui em destaque, que é o osso frontal, né? É o osso da testa, né? E aqui nós temos um de cada lado, um osso zigomático, né? Que ele forma a famosa aí maçã do rosto, certo? E aqui nós temos a maxila, né? É uma maxila de cada lado, sendo que elas se fundem, né? E esse daqui é o osso maxila, né? Esses são os três principais ossos aí na face. Quando a gente dá um zoom aqui na região da cavidade nasal, né? Essa abertura aqui, né, que vai dar para a cavidade nasal, a gente consegue observar alguns ossos. Existem dois ossos pequenininhos aqui no início do nosso nariz, que são os ossos nasais. Existe esse osso aqui mais interno, né, que é o osso etimoide, que parte dele forma aí o nosso septo nasal, né? E existe essa projeção óssea aqui no interior da cavidade nasal, uma de cada lado, que é a concha nasal inferior. Aqui no final do nosso septo nasal, nós temos o nosso osso vômer, tá certo? Muito bem. Daí, quando nós vamos olhar no interior da órbita, né, onde fica o nosso globo ocular, a gente consegue observar primeiramente aqui o osso frontal novamente, né? Observamos aqui nessa parte mais medial do crânio o osso lacrimal, tá certo? Aqui o osso maxila. Aqui a gente observa o osso esfenoide, né, que é visível aqui um pouquinho na lateral também. Aqui um pedacinho do osso zigomático. O osso zigomático. Tá bom? Então, esses são os ossos que compõem aí a nossa órbita. Muito bem, na vista lateral, a gente consegue observar aqui, de novo, o osso frontal. Aqui na lateral, uma parte do osso esfenoide. Aqui, o osso zigomático. Nesse ponto aqui, vemos a maxila. Bom, esse daqui é um osso novo, que é o osso parietal, que ele forma o resto aqui do teto da cabeça, né? Esse daqui é o osso temporal. O osso temporal ele tem basicamente duas partes, né? Uma parte que a gente chama de parte escamosa e a outra parte que a gente chama tudo isso daqui, ó, de parte petrosa, tá? Em alguns livros também a gente separa essa porção aqui sendo a parte mastoide. E aqui o osso occipital. Muito bem. Agora na calvária, né, é o topo da nossa cabeça, né, é o teto da cabeça, a gente chama de calvário. Nós temos aqui o osso frontal, temos aqui os ossos parietais, temos o osso occipital e esse ossinho pequenininho aqui, tá certo? Ele é um osso que se forma no meio das suturas, né, do crânio, que são essas linhazinhas aqui, essas linhazinhas de união entre os ossos do crânio, e ele é chamado de osso sutural. Ele é um osso extranumerário, né, sendo uma variação anatômica. Muito bem. Essa daqui é a nossa mandíbula, tá certo? A única parte móvel aí em termos de ossos da cabeça. Muito bem. Daí, quais são as particularidades por ciclos de vida, né? A primeira delas são as famosas aberturas do crânio que existem na infância, chamadas de fontanelas ou fontículos.
Essas aberturas aqui existem na criança mais ou menos entre os 0, 2 até uns 3 anos de vida, né? E essas aberturas, elas servem para permitir o crescimento craniano, porque como o cérebro, né, o encéfalo ainda está se desenvolvendo, o crânio ainda precisa crescer, né, e essas aberturas permitem aí que o crânio vá se acomodando, né. Essas aberturas, elas são revestidas aqui por um tecido conjuntivo, que vai se ossificando, né, durante o crescimento. Também, essas fontanelas aqui, né, esses espaços, eles podem ser palpados, né, na criança, especialmente essas duas fontanelas aqui, essa fontanela anterior e essa fontanela aqui posterior, podem ser palpadas com mais facilidade, né? E essa fontanela anterior, ela geralmente é palpável até mais ou menos 2 anos de vida, e essa fontanela posterior, mais ou menos até o segundo mês de vida, né? E muito bem, e nós conseguimos com essas fontanelas avaliar tanto a hidratação quanto a pressão intracraniana. Por quê? Porque se o paciente, né, a criança estiver desidratada, essa fontanela aqui ela vai ficar um pouco escavada, ela vai ficar um pouco retraída, justamente porque você diminuir a quantidade de fluido intracraniano, ela vai ficar com uma depressão. Então, uma fontanela que não está esticadinha, né, com uma certa tensão, está murcha, entre aspas, né, ela pode ter uma criança com desidratação. E se essa fontanela estiver abaulada, né, ou seja, ela estiver elevada, né, estiver tensa, você pode ter tido um aumento da pressão intracraniana da criança, tá certo? Muito bem. E aqui é um crânio de um idoso, né, em que a gente consegue observar aquelas linhazinhas entre os ossos do crânio, as suturas, e essas suturas aqui, a partir de determinada idade, né, elas começam a se fundir umas nas outras, um osso do crânio começa a se fundir um no outro. Esse processo de fusão entre ossos é chamado de sinostose, e como a gente está no crânio, esse processo é chamado de crânio-sinostose, certo? Então, isso daí é uma variação anatômica por ciclo de vida também. E a craniosinostose, ela é fisiológica na pessoa idosa, só que ela pode ocorrer de forma precoce, né, prematura, na criança. E quando ocorre a fusão prematura, nós vamos ter aí deformações do crânio, que ele vai poder ficar esticado, dilatado em algum sentido, né? Isso é o que a gente chama de craniosinostose prematura. Isso pode prejudicar o desenvolvimento encefálico, inclusive ter repercussões aí neurológicas na criança. Tá bom? Tudo bem. Ainda na mandíbula e na maxila da criança, né, nós temos alguns dentes a mais, porque a criança ainda está desenvolvendo a sua dentição, né? A gente nasce aí sem dentes, né, geralmente, sem nenhum dente eclodido, né, justamente porque até os 6 meses, mais ou menos, a criança vai apenas ser amamentada, e a partir dos 6 meses começa a surgir os primeiros dentinhos, que a gente chama de dentes de leite, né, popularmente, os dentes decíduos. Esses dentes servem para iniciar a alimentação complementar, né? E então nós vamos ter aí 20 dentes decíduos, né? E com o tempo, esses dentes vão sendo trocados pela dentição permanente, que fica aqui no início do desenvolvimento, no interior dos ossos, da mandíbula e da maxila, né? E depois que esses dentes eclodem, e a gente tem T2, porque o terceiro molar, né, que é o famoso dente do siso, né, ele pode não existir ou não eclodir aí em algumas pessoas, tá bom? Muito bem. E com o tempo, na vida idosa, principalmente se há perda da dentição permanente, você pode acontecer de ter uma reabsorção óssea e ficar alisada aqui tanto a mandíbula quanto a maxila pela falta de dentes, né? Por essa degeneração aí que ocorre pela falta de dentes permanentes, dando essa tração óssea aí. Muito bem. Então vamos agora parte por parte. Quais são as principais estruturas ósseas da face, né? Primeiramente, enfocando o osso frontal,
a gente vai ter essa região aqui que fica entre as sobrancelhas, que a gente chama de glabela, tá bom? E a glabela é um dos marcos anatômicos aí para nós fazermos a medição, né, a aferição do perímetro cefálico, né, que é o tamanho aí do diâmetro do crânio, que é uma medida útil utilizada aí entre crianças de 0 a 2 anos de idade para acompanhar o desenvolvimento, né? Nós temos aqui também toda essa estrutura aqui que a gente chama de arco superciliar, né? Temos aqui este buraquinho, e todo buraquinho a gente chama de forame na anatomia, ou um entalhezinho aqui descontínuo, que a gente chama de incisura, e como isso está na região superior da órbita, a gente vai chamar um buraquinho fechado de forame supraorbital, e um entalhezinho, né, um buraquinho descontínuo, a gente vai chamar de incisura supraorbital, né? Ainda a gente tem essa parte lisa dentro da órbita aqui, que é parte do osso frontal, que a gente chama de face orbital do osso frontal. Muito bem. Agora nas maxilas, né? A primeira coisa é a gente ver essa parte lisa da maxila dentro da órbita, que é a face orbital da maxila. A gente observa outro buraquinho aqui na parte inferior da órbita, que agora vai ser chamado de forame infraorbital. Essa pontinha aqui, na união das duas maxilas, que está na parte mais anterior do nariz, que a gente chama de espinha nasal anterior. E essa projeçãozinha que existe aqui por causa do dente, né? É uma projeçãozinha que se forma em volta aqui da inserção do dente, que é chamado aí de processo alveolar, aqui no caso da maxila, tá bom? Aí nos ossos zigomáticos, a principal estrutura que a gente tem para observar é o forame zigomático facial, que ele é bem pequenininho, tá bom? E nós temos uma série de processos ósseos, né? Todo processo é uma projeção, né? E esses processos ósseos, eles servem para encaixar um osso no outro, né? Dentro da nossa face, por exemplo. Então, aqui nós temos uma projeção que ela é do osso frontal, ela está se projetando em direção ao osso zigomático. Então, a gente vai chamar esta projeção aqui de processo zigomático do osso frontal. É processo zigomático porque está indo em direção ao zigomático, e é do osso frontal porque pertence ao osso frontal, né? E o contrário é verdadeiro. Aqui temos uma projeção saindo do osso zigomático, indo em direção ao osso frontal. Então, isso a gente vai chamar de processo frontal do osso zigomático. Muito bem. Aqui, nós temos um processo que faz parte do osso frontal e está indo em direção à maxila. Então, esta projeçãozinha aqui vai ser o processo maxilar do osso frontal. Bom? E aqui, nós temos um processo que faz parte do osso zigomático, indo em direção à maxila. Então, a gente vai chamar de processo maxilar do osso zigomático. E o contrário é verdadeiro. Temos aqui uma projeção do osso maxila indo em direção ao osso zigomático. Então, é um processo zigomático do osso maxila, tá bom? E assim por diante, né? Existem vários outros processos, eu mostrei alguns aqui para vocês. Muito bem. Esses processos, né, eles podem ser, eventualmente, sofrerem uma disjunção, né, uma fratura, uma separação. E daí vem as famosas fraturas de Lefort, que são fraturas craniofaciais, né, então fraturas de face que podem ocorrer. Por exemplo, uma fratura de Lefort 1, né, é uma fratura que a gente chama de transmaxilar, né, porque, veja, ela está separando aqui a maxila no meio dela, acompanhando aqui o plano transverso. Uma fratura de Lefort 2, né? Olha o que a gente tem aqui se separando. Fica aqui se separando os ossos nasais e os ossos maxilas, né? As maxilas. Então, as maxilas dos ossos nasais se soltam do restante da face, tá bom? E aqui uma fratura de Lefort 3 é uma disjunção completa aqui da face, que a gente, além dos ossos nasais e das maxilas se separando, também, ó,
o osso zigomático vai se separar também do osso frontal, certo? Muito bem. Quais são as principais estruturas ósseas na vista lateral do crânio, né? Agora enfocando aqui o osso temporal. No osso temporal, a gente vê esse processo aqui que é palpável na região posterior à sua orelha, é uma bolinha aqui palpável, que é o processo mastóideo, tá? Processo mastóideo, que inclusive pode ser acometido aí por uma infecção, né, que pode deixar essa região inflamada, inchada e dolorida, que a gente chamaria de mastoidite, né? Isso pode ser consequência aí de uma infecção de via aérea superior ou especialmente de uma infecção auditiva, tá bom? E aqui existe uma cavidade onde vai se encaixar a mandíbula, essa cavidade que faz parte do osso temporal, é chamada de fossa mandibular. Bom, ainda nós temos este buraquinho aqui, né, que se prolonga, é a abertura da sua orelha, que a gente vai chamar de meato acústico externo. E existe essa projeçãozinha aqui bastante pontuda, né, bastante fina, que a gente chama de processo estiloide, tá? Processo estiloide. Bem, daqui ainda existe uma projeção na região da nuca, no osso occipital, que é palpável aqui na parte posterior da cabeça, que é a protuberância occipital externa. Muito bem. Então aqui só para contar, ó, atrás da orelha é onde a gente palpa aqui, né, o processo mastoide e por consequência aí de uma comunicação da sua cavidade da sua orelha com células de ar, né, é, células mastoides que a gente chama dentro desse processo mastoide, pode ocorrer a disseminação de uma infecção aí da orelha para o processo mastoide e gerar o que a gente chama de mastoidite. Bom, bem. Aí quais são as principais estruturas ósseas da calvária, né, do topo da cabeça? Primeiro são esses buraquinhos pequenininhos, são os forames parietais, né, um de cada lado, e uma região mais elevada aqui na lateral da sua cabeça, que é palpável, que a gente chama de túber parietal. É essa região mais elevada aqui na lateral superior do crânio. Muito bem. Daí, quais são as principais estruturas da mandíbula, né? A mandíbula, ela é um osso móvel no crânio, né? Que ela vai ter essa parte aqui toda que a gente chama de processo condilar, que é o que vai se encaixar com a fossa mandibular, né? Para poder dar a nossa articulação da ATM, né? Articulação temporomandibular. E esse processo condilar, ele pode ter duas partes específicas. Essa região arredondada em si, que a gente chama de cabeça da mandíbula, essa região aqui, logo inferior à cabeça da mandíbula, que é o colo da mandíbula. Tá bom? Aí, quando a gente passa aqui essa voltinha, tem essa outra extremidade aqui, que a gente chama de processo coronoide da mandíbula. Tá bom? E esta voltinha entre o processo coronoide e o processo condilar é a incisura da mandíbula. Daqui na lateral da mandíbula, a gente tem uma região que é palpável, né? Lógico que tem músculo por cima, mas a gente palpa aqui o ramo da mandíbula. E essa pontinha aqui é o ângulo da mandíbula, tá? Também é palpável. Aí, nessa região toda aqui do queixo, a gente chama essa região de região mentual, né? E essa elevação aqui da região mentual a gente chama de protuberância mentual. E este buraquinho logo ao lado, né, é chamado de forame mentual. Uma vista mais posterior aí da mandíbula, a gente consegue ver um buraquinho, que é o forame da mandíbula, por onde vai passar um nervo aqui, para sua dentição, né? Existe uma linhazinha aqui, uma linha que serve para se inserir um músculo chamado de miloióide, portanto, essa linha vai ser chamada de linha miloióide, né? Existe aqui essas pontinhas aqui elevadas, são chamadas de espinhas genianas superior e inferior, que serve aí para inserção de músculo também. E existe esse espaçozinho aqui, um de cada lado, que é chamado de fossa de gástrica, onde também vai se inserir músculos aí que vocês vão estudar. Bom,
E a ATM, né, é a articulação temporomandibular, que consiste basicamente na, na união aí, né, da fossa mandibular com o processo condilar ou a cabeça da mandíbula, tá? E isso daqui representa o movimento que ocorre nessa região da ATM durante a abertura da mandíbula, né, durante a abertura da boca, né? E se fizer um movimento muito amplo, uma abertura muito extensa da boca, é possível ocorrer uma perda da congruência articular. O que que é isso? Você desencosta, você solta uma estrutura da outra e você não consegue voltar, né? Então você perde o encaixe aqui da articulação. Quando a gente tem essa perda de congruência articular, a gente chama isso de uma luxação. Então aqui foi, por exemplo, uma luxação de ATM, tá certo? Muito bem. Daí, quais são as principais suturas do crânio, né? As suturas são essas articulações aqui do crânio. A primeira delas é essa linhazinha aqui, que é a sutura frontal ou coronal, que une o osso frontal aos ossos parietais. A sutura que une os ossos parietais é chamada de sutura sagital. E essa sutura que une o osso occipital aos ossos parietais e tem mais ou menos um formato de L, né? É a sutura lambdoide. Bem, existe ainda essa sutura aqui, que encaixa, né, a parte escamosa do osso temporal no osso parietal, que a gente chama de sutura escamosa. Muito bem. Daí, quais são os pontos craniométricos? Os pontos craniométricos são marcos de referência no crânio, né? Então, a primeira ponto craniométrico é essa união aqui entre a sutura coronal e a sutura sagital, onde elas se encostam. Essa região é chamada de bregma, que ela surge aqui depois do fechamento da fontanela anterior, tá? A parte mais elevada da sua cabeça, o topo da sua calvária, que é onde a gente coloca, né, a posição aqui para medir a estatura, né, de alguém, o comprimento de alguém, é o vértice, né, a parte mais alta aqui do da calvária. E aqui, essa união aqui da sutura lambdoide com a sagital, onde tem esse encontro, é chamado de lambda, né, que é o local onde se fechou a fontanela posterior. Daí, aqui, nesta região onde se une, né, o osso esfenoide e o parietal, frontal e o temporal, nesta região aqui a gente tem o ponto craniométrico chamado de epitério, e nessa região aqui posterior, tá, onde se une o parietal com o temporal e o occipital, nós temos o astério, né? Esses pontos craniométricos são locais onde se fecharam também fontanelas laterais, né? Uma fontanela anterolateral e uma fontanela posterolateral. Bom, muito bem. E a região mais elevada aqui da protuberância occipital externa é uma pontinha que a gente chama de íneo. Íneo, né? E ela é um marco de referência também para a gente poder medir aí o perímetro cefálico de uma criança, que a gente usa a glabela e aqui a protuberância occipital externa e o íneo sendo a parte mais elevada, para a gente traçar aqui o perímetro cefálico de uma criança, tá bom? De 0 a 2 anos de idade. Essa união aqui dos ossos nasais com o osso frontal, essa região é chamada de násio. Násio. Bom, logo abaixo aqui, inferiormente, a glabela. Bem, então, aqui ficam as sugestões de livros para vocês estudarem, tá? E bons estudos para vocês.